Fala pessoal, bem-vindo a mais um podcast aqui da nossa Big Wave querida, Criando Conversas, e hoje eu tô aqui com uma pessoa que é muito especial. Na verdade, olha só, sei que você tá vendo ele aqui, mas tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, meu irmão, é uma medalha de Iron Man. Iron Man, que não sou eu, claro. É esse rapaz aqui que tá do meu lado, Fernando Guerreiro, um grande homem de Deus, que eu sou fãzão, apaixonado aqui. E hoje a gente vai falar sobre... olha a pessoa ideal para estar aqui. Corpo saudável, ideias saudáveis. Fernandão, tá aqui, uma alegria. Paulinho, que satisfação estar aqui com você. E falando disso, né? A gente que é apaixonado por cuidar da saúde física, mental e espiritual, porque eu acho que tem tudo a ver com esse papo de criatividade que transcende aquilo que é o lógico, o óbvio, vai muito além. Bora falar disso hoje. Bora falar disso. Bom, eu vou começar com uma pergunta aqui. A nossa galera tem umas perguntas, estão no script. Mas eu quero, primeiro de tudo, eu acho que tem uma questão da gente pensar assim, uma pessoa que todo mundo cria, a gente sabe que todo mundo tem um potencial criativo, que Deus nos fez dessa maneira, mas tem pessoas que exercem a função de, né? Eu sou um cara que eu preciso trazer ideias frescas e eu penso muito numa construção se você é um profissional da área, eu gosto de encarar como você tem que ser um atleta Muito da bom. área. Então eu queria entender assim, qual que é a tua leitura em relação a isso, porque eu sei que você é um cara que forma pessoas, que treina pessoas, mas não necessariamente somente atletas, Sim. mas que são de alta performance nas suas diversas frentes, né? Perfeito. Deixa eu só tirar porque as duas aqui estão pesando, né? Que foi logo uma maratona de 42 pós É isso, um né? Ironman. Você tocou num ponto que é muito legal. Para mim, a performance física ela é só um meio para destravar outras performances na vida. Então, se você for ver hoje, entre as milhares de pessoas que a gente já treinou, o objetivo sempre foi levar ela para o próximo nível de conhecimento pessoal, de desenvolvimento pessoal e de identidade. Então, isso aqui é o nosso princípio e propósito sempre. Agora, quando a gente olha para treinar como atleta nas outras áreas da vida, eu acho isso sensacional. Porque se você pega um atleta olímpico, o cara que performa, ele está lá entre as cabeças, ele dedicou a vida dele toda para aquilo. Tem uma frase do Usain Bolt que ele fala, eu treinei 8 anos para correr 10 segundos. Então, tipo, é isso. E quando a gente olha para alta performance em qualquer outra área, a gente não entende a preparação para isso. E eu lá no escritório, eu trabalho com bastante jovens, desde a parte de criatividade, o comercial precisa ser muito criativo também. E esses dias eu fiz uma pergunta. A gente começa o nosso expediente às 9. Eu falei, cara, esse cara se acordou hoje? E a grande maioria tinha acordado, tipo assim, no limite do tempo para não chegar atrasado. E a minha pergunta foi, como você se prepara para ter um dia extraordinário, um dia de alta performance? Muito bom. Então já começa aí no princípio de como estou me preparando. Ou eu só acordo e vou para sobreviver num dia. E quando a gente está falando em formação de pessoas, eu preciso olhar para a base de tudo e muito dessa base vem de como eu me enxergo. E a gente aproveita o treino para isso. Quando eu coloco uma medalha de Ironman ou as 23 maratonas que eu já fiz, cara, não tem a ver com o físico. Tem a ver de como eu me enxergo. Eu me torno mais autoconfiante, eu me torno mais determinado. bom. E a criatividade... você pode ter a ideia mais maluca que for. Se você for o cara autoconfiante, você vai lá e vai pôr em prática, aquilo vai se tornar a próxima inovação. Se você é uma pessoa que não confia em você, você vai ter uma ideia que vem de Deus. O Espírito Santo fala com você. Você não vai ter coragem de pôr aquilo para fora. Por quê? A tua autoconfiança naquilo que está acontecendo ela é muito baixa. Então você diz que quando você se submete a uma disciplina, por exemplo, esportiva, como você está falando, um cuidado do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, a gente já está indo para um lugar de gerar maior confiança quando a gente vence limites do nosso corpo físico. Total. Porque o físico ele é pré-determinado pelo mental. Então, assim, a gente fala muito, principalmente no endurance, que são as distâncias longas, antes do corpo quebrar, a cabeça quebrou. Então, se a cabeça não quebra, o corpo vai mais um pouquinho, ele vai mais um pouquinho. Nossa, isso é muito relacionado, desculpa te interromper, com um processo criativo. Porque, eu não conheço nada de a processo tua criativo. mente tem uma hora que ela faz assim, ó, bum. Você ainda pode digitar, mas tem uma hora que a tua cabeça tá tipo, caraca, e eu preciso vencer isso aí. Sabe qual é o nome do fator que gera esse cansaço? Cortisol, que é o hormônio ali do estresse. Né? Como que você combate cortisol? Principalmente com endorfina. E endorfina você não compra em farmácia. Endorfina você compra com 20, 30 minutos de atividade física.
Uma dica muito simples para você que precisa crescer nisso aí. Você não compra em farmácia, é bem mais barato. Você vai fazer 20, 30 minutos de atividade física. Pronto. E daí assim, então o que acontece? Dados mostram, o Stanford acabou de lançar um estudo que pessoas que se exercitaram por 40 minutos pela manhã, elas permaneceram 200% mais criativas do que pessoas que não se prepararam para o dia. Caraca, que Isso é um estudo de Stanford, não é tipo eu que estou falando pelo que eu acho. Né? E daí, vamos lá, você junta então, o processo criativo, você acabou de confirmar para mim, ele vem de um passo de resiliência, que a cabeça está querendo ir para um lugar. Porque assim, ó, se você for pegar desde o homem das cavernas lá, o que ele sempre tentou fazer? O mínimo possível para sobreviver. Ele caça para sobreviver e ele não vai lá onde o predador vai pegar ele. A gente cresce com esse cérebro o tempo todo pautado em eu não vou me esforçar e sair da minha zona de conforto, porque de cá para lá, além de ser arriscado, queima muito mais calorias do que eu gostaria. E isso tem uma glândula cerebelosa que ela é responsável por travar. Então, assim, vamos lá. A criatividade ela é conhecida por ir além daquilo que já foi feito ou... Processo de inovação. Processo de inovação. Tá, então quer dizer, você vai para o desconhecido. Concorda comigo? O desconhecido... A busca é essa, né? A busca é essa. Essa glândula que eu estou falando do cérebro, o que ela faz quando o desconhecido quer aparecer? Bloqueia. Porque se é desconhecido, eu não sei o que pode me causar. Agora, como que você combate isso? Exercitando teu córtex pré-frontal. Então, assim, aqui daí tem uma outra questão. Então, quando eu estou falando do esporte utilizado do jeito certo, porque, assim, quero entrar no shape. Legal, continue querendo, porque o templo do Espírito Santo merece ser bem cuidado. Porém, isso é uma consequência de você comer bem, descansar e se exercitar. Então, o teu corpo bonito ali, vamos falar assim, se é que existe um corpo bonito ou feio, mas como você se enxerga, eu acho que existe, tá? existe, eu também. Eu não quero ser aqui politicamente correto. Polêmica! Eu acho que existe, sim. O Paulinho existe tá falando que existe e eu também. concordo com ele, então. Mas aí o que acontece? Vamos lá. Eu tô falando, então, que tem uma ação neurológica que impede você de avançar daquilo que você não conhece. É um esforço passar disso. Agora, para pensar. Você já correu. Quando você coloca aquela medalha no peito, o sentimento é de... Cara, pode vir. Vitória, meu irmão. Vitória. Você constrói vitória. Você constrói uma atitude vitoriosa na vida, né? Você fica nesse lugar. Mas olha só que legal. Por que isso acontece? É a descarga de dopamina, que é o hormônio. Não a dopamina barata que vem através dos prazeres momentâneos. Essa é da conquista. Você venceu limites. Você tem uma alta descarga de coragem, determinação, persistência, resiliência. Isso são níveis tudo que é necessário para você pegar uma ideia e colocar esforço para que ela vire algo. Né? Eu tenho que ter coragem, eu tenho que ter esforço, eu tenho que ter resiliência, processo de tentativa, acerto, erro, boto lá. Dentro disso. Só que quando você estava falando, me veio muito não tem muito tempo que eu ouvi uma frase que eu gosto bastante, porque a gente pensa que criatividade ela é muito talento. Pessoas talentosas. Cara, aquele cara nasceu daquele jeito. Ele pensa, tudo bem que tem um aspecto de um dom, tem, sim. O senhor distribui dons deliberadamente, enfim. Mas eu fico encantado, e aí eu conecto com o esporte, quando eu vejo pessoas que são talentosas, mas que são mais disciplinadas do que talentosas. É isso. Quando as pessoas são mais... Aí é o caso, para mim, de uma reportagem que eu li já tem bastante tempo, na verdade, e que mudou muita coisa na minha mente, que foi o LeBron James, que é um atleta de alta performance da NBA, tem a minha idade, 40 anos, ele é um mês mais velho do que eu, e ele joga ainda em alta performance, ele é considerado o GOAT, assim, um deles, né? Então o Michael Jordan tá ali na frente pra mim, pelo menos. Tem o Kobe. Mas o que eu quero falar aqui é que ele trouxe o aspecto de... Você trouxe descansar, né? Você treina, você come bem, você descansa, um cuidado integral para a tua alta performance. E ele traz uma entrevista que é assim, a minha família sabe que dormir faz parte do meu trabalho. Muito bom. Cara, quando você consegue incutir esse tipo de disciplina que a tua família entende, meu irmão, você precisa descansar, você precisa dormir, né? Eu acho que tô falando um monte aqui. Posso falar também? Manda é uma ver. conversa, não é? Você é o dono disso aqui, Não, Paulinho. eu não sou o dono, não. Sou o filho dele. Aí pronto. Yarabá. Mas é porque a criatividade, vamos pensar assim. Pensar no esporte do remo. Sim. Tá?
Quando a pessoa é workaholic, e a gente mora em São Paulo, pô, meu irmão, se você não for, você tá quase que Fora do jogo. fora do jogo. É. Mas quando a pessoa ela é workaholic, ela pode entrar no burnout, que a gente fala. Sim. Né? E às vezes você está no teu lugar criativo, tuas ideias estão surgindo, aí você não consegue botar, e aí, de repente você entra num lugar de uma estafa mental. Estou num burnout. Provável que você não tenha tido a disciplina de um atleta para construir esse nível que você quer Perfeito. operar. Vamos voltar para o exemplo do remo. Estou olhando para a câmera? Pode falar para mim. Tá, vou trazer aqui de volta pro exemplo. Do remo. Do remo. Eu não sou um atleta de remo e tal, mas eu sei que se eu só remar com um braço, eu vou estar em movimento, mas eu vou estar, cara... Em círculo. Em círculo. E eu penso que o remo, um braço é a criatividade, e o outro braço, tão importante quanto, é o lugar do descanso. Muito bom. Sacou? Muito bom. Da alimentação saudável, da disciplina do sono, da disciplina do consumir coisas boas, entende? Porque aí eu consigo estar numa constante evolução. Quando eu percebo que a pessoa está só no descanso, ela não vai criar nada. Sim. Tá naquele ócio que não é um ócio criativo, vamos falar assim, né? É um preguiçoso. Agora, é um preguiçoso. Agora, quando a pessoa tá nessa outra vibe, ela tá puxando esse remo e pode ser que ela entre no burnout porque ela não teve a disciplina necessária para ter um corpo saudável que vai gerar ideias saudáveis. Perfeito. Então, Olha, puxando o que você tá muito falando. bom. Eu vou trazer um ponto de vista um pouco mais científico para isso, que faz total sentido. E eu estou estudando mais sobre o sono. Essa jornada, eu treinei 7 meses para o meu Ironman e eu percebi as temporadas de pouco sono, riscos de lesão aumentando, as temporadas de mais sono, um recovery absurdo. E, por mais que as pessoas digam, eu não sou da manhã, eu sou mais noturno e tal, você está indo contra um ciclo natural. E todo ser humano tem o tal do ciclo circadiano. Tem as horas específicas da noite que determinados hormônios são liberados, o recovery acontece, GH, que é o hormônio do crescimento, testosterona, essa limpeza mental, a faxina mental, ela acontece. Então, assim, a gente está se doutrinando ao longo de uma vida falando, eu não sou matinal, eu sou noturno. Eu estou me doutrinando, eu não nasci assim. Você não pega nenhum bebê que naturalmente... Assim, é a rotina da família que ela impacta diretamente na rotina do bebê. Tá bom, aí o que eu tô querendo falar? Hoje o que eu mais vejo, tá? A galera de 20, 30 já acorda com um Monster na mão. Aí... Isso é verdade, Azaf? Tá. Aí vamos lá. Se não é o Monster, já é o potão de café, o balde de café. O que essa pessoa tá fazendo? Ela não dormiu bem. Daí, pela falta de recuperação dela, ela está tentando colocar alguma coisa externa para impulsionar ela para o lugar que ela deveria estar, mas ela não está porque ela não descansou. E daí aqui que ela está forjando aqui é o burnout. Uma semana eu aguento, um mês eu aguento, talvez um ano eu aguento. Aos 25 eu aguento. Eu estou indo para os 40, estou chegando lá onde você está. Quando eu chegar nos 40 já vai estar indo para os 50, então a gente vai estar sempre... o cara treina muito, então assim... Pode fechar o zoom. Isso aqui virou corte, brincadeira. Olhou. Mas o que eu tô falando? Ofensas. O melhor sono acontece das 11 às 2 da manhã. Das 11 da noite às 2 da manhã. É o sono reparador. Tá? E eu tenho olhado muito pro meu sleep score. Eu tenho hoje um treinador do sono, que para mim é muito importante isso. Eu decidi... viver um estilo de vida de correr um Ironman por ano, correr algumas maratonas por ano. Sinistro. E isso vem de um lugar de preparação. São 18 anos fazendo isso. E há 18 anos eu entendi o tripé: treino, alimentação, descanso. Isso reverbera hoje na saúde de todas as áreas que eu tenho trabalhado na minha vida. Com certeza, isso não está só... você botou um foco nisso como um atleta, mas isso com certeza te fez ser um cara, um melhor gestor da tua empresa, um melhor marido, um melhor pai. Com certeza. Com certeza, isso impacta holisticamente. Holisticamente. Acho que daí assim, quando a gente olha para isso, por exemplo, quando eu comecei esse método Nunca Será Só um Treino, que agora ele está virando Game Changers, a criatividade nata surgindo e falando assim, cara, por que treinar por treinar? Por que treinar para doer? Por que treinar para amanhã falar que tá quebrado? Por quê? E eu comecei nesse meu processo com o Espírito Santo, cara, o que tem mais profundo do que isso? E aí olhar para as minhas experiências pessoais relacionadas ao esporte me deu essa abertura e falou assim, cara, o treino é uma ferramenta para algo mais acontecer.
E aí veio esse processo criativo de criar a empresa que hoje está indo para a década já de criação. Treinamos 12 mil pessoas já. Hoje, só de Running Club, a gente tem 400 alunos ativos com a gente. Caraca. E assim, por que eu estou falando isso? Eu sou um cara da área da saúde. Mas se eu não tirar tempo para fazer essa faxina mental, eu vou ser só o cara que conta 3 de 15 numa sala de musculação. E eu estou olhando, graças a Deus, que me deu unção e o meu esforço diário para andar nisso que Ele tem me dado, a gente tem ido para lugares como uma conferência de criatividade que a gente vai falar agora, da Big Wave, que eu acho incrível. Então, eu estou trabalhando desse lugar de a minha disciplina pessoal, que daí entra as espirituais, as físicas, tudo. Ela está me levando para um lugar disruptível, que não sou mais o treinador, mas eu ganho espaço para falar, não só sobre o esporte, mas sobre os efeitos do esporte em outras áreas, porque o negócio está indo, a família está indo, o ministério está indo, está tudo acontecendo. Agora, o que eu não posso esquecer é o sucesso externo não pode determinar o quanto que eu vou me preparar no meu pessoal. Então, assim, a galera fala, você tá maluco correr uma maratona depois do Ironman. Eu falei, cara, quantos dias você acordou comigo? Quantas refeições você fez comigo? Quantos treinos você fez comigo? Quantas fisioterapias você fez comigo? Quantos banhos de gelo você... Cara, você não sabe o tamanho da minha preparação. Agora, uma coisa que eu tenho falado muito para as pessoas, muito, Paulinho, não se inspira no resultado de alguém. Se inspira no processo. Jornada. Na jornada. Porque o resultado é 1, 2, 3, 10%. É o Bolt. 8 anos de corrida para 10 segundos. E aí, às vezes, você vê aquela pessoa extremamente criativa, como a gente está nesse papo aqui e tal, e você fica olhando para o que ela produz. Não olha para o que ela produz, olha para como ela vive para produzir aquilo. Pega boas referências. E a gente até brincou aqui antes de começar, né? Você quer estar no lugar que eu tô, mas não quer pagar o preço que eu paguei. Que tô pagando, né? Já ouvi essa frase, ela é boa mesmo. E o outro ponto é assim, você já é incrivelmente criativo, indo dormir tarde, acordando mal, cansado. Imagina se você começar a se cuidar e fazer do teu cérebro uma máquina. Uau. Porque hoje, se você vai para o biohacking, né, que é o biohacking, que eu estou estudando bastante sobre isso, e eu quero longevidade. Eu fiquei olhando, os caras correndo Ironman com 80 anos, Paulinho. Criatividade, ela vem de formas diferentes que você usa para se cuidar ao longo do tempo e se manter ativo. Porque eu tive que mudar totalmente a minha forma de me cuidar. Então, assim, que tal a gente romper essa questão de criatividade só de ideias magníficas e ir para um lugar, tipo assim, olha para a tua rotina e como você pode ser criativo com o que você tem hoje e fazer a diferença na tua própria vida, saca? Sim, eu gosto muito disso e a gente está caminhando aqui para o encerramento, espero que esteja te ajudando. Eu acho que, em suma, tudo que a gente está falando é assim, cara, bota um ritmo saudável na tua vida. Cuida do templo do Espírito Santo, das tuas disciplinas. Como Bruce Lee diria, né? A disciplina gera liberdade. Não é isso que ele falava? É isso. Né? Disciplina equals freedom, não é isso? É isso. Algo assim. Porque você vai operar num outro nível. Se você não está satisfeito hoje com o nível que você está operando, cara, bota uma lupa na tua rotina. Dá uma olhada nisso aí, que provavelmente você vai encontrar a solução nisso. Talvez é o teu tempo de leitura que você não separa para você estar crescendo, o teu comprometimento com o teu desenvolvimento pessoal. Talvez a tua alimentação, que você está querendo ser mais saudável, mas come junk food o dia inteiro, porque você não organizou para você fazer uma marmita boa para você. Talvez é a questão de você dormir tarde, porque está viciado numa dopamina, como o Guerreiro falou. Não, essa barata, e você não consegue acordar cedo, e você está sempre late por teus compromissos. Então, dá uma olhada nisso, que existe um romper quando a gente é mais disciplinado do que talentoso. E eu gosto de pensar, a imagem que me vem, eu toco violão. Não toco tão bem, mas eu toco violão. Mas o que eu penso é, a ideia ela pode surgir, mas se o instrumento tiver desafinado, se o instrumento tiver com o corpo quebrado, o som não vai ser o mesmo. Eu posso ter a ideia, mas o instrumento precisa estar afinado. Muito bom. Então, por isso que eu penso que o corpo tem que estar saudável para as ideias serem mais saudáveis. Perfeito, Paulinho. Perfeito. E você tocou num ponto que é colocar a lupa sobre isso.
Às vezes a gente tenta fazer as perguntas erradas de propósito para não encontrar a resposta. Fala pra eles aqui. Isso Às vezes. Direto, já pra gente encerrar. E às vezes a gente está propositalmente fazendo as perguntas erradas para não achar a resposta certa. É. Então, assim, nós precisamos ser humildes. Quem já fez isso? Eu já fiz isso também. E eu tô falando isso de um lugar de muita humildade, porque assim, não é tão difícil quanto a gente pensa. A pergunta não é muito sobre o como, é sobre o quanto eu quero de verdade esse negócio. Porque hoje, se nós formos olhar para a gente ter um andar cristão no mundo que existe hoje, você precisa querer. O como, ele não está em evidência, é o quanto eu quero viver isso aqui. A mesma coisa para as outras áreas da tua vida. Cara, não é fácil você viver em santidade, mas por que você está vivendo? Porque você sabe o quanto você quer e o quanto viver fora disso te prejudica. A pergunta que eu quero deixar para ir embora é: até quando você sustenta o estilo de vida que você tem hoje? É isso, galera. Que Deus abençoe. Esse foi mais um episódio do Criando Conversas. Até já. Valeu!